Boa noite, irmãos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre a questão dos rituais, reza brava, feitiços e magia, tá bem? Vamos falar um pouco sobre o que são os rituais, alguns rituais, principalmente dos que eu fiz, tá? Alguns poucos que eu posso falar, não posso contar muitos, porque eu já fiz muitos rituais, irmão. Estava até falando aqui antes, essa questão de ritual, eu gosto muito da ritualística. Eu já fiz muitos rituais, tá? Muitos, inclusive muitos estranhos, rituais bizarros. Já fiz algumas coisas bem esquisitas no campo da ritualística e principalmente na questão da necromancia, necrófaga, tá? Essa é uma necromancia que envolve a utilização de partes, digamos assim, de algo morto para você reanimar ele temporariamente ou estabelecer uma comunicação direta usando aquilo, tá bom? Isso aí vem desde muito antigamente. Eu não posso falar muito em detalhes sobre isso, porque entra nas questões aí mais sensíveis legalmente falando, tá bem? Mas a gente pode fazer um apanhado de tudo, explicar um pouco mais sobre tudo isso, para a gente entender como é que funciona, né? Essa questão desses rituais, essas reza braba, a gente vê falar tanto de reza braba, livros de feitiços, né? E também o ato magístico, tá? Talvez vocês que estejam vendo por fora vejam tudo isso como a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Diferentes formas de fazer a mesma coisa, diferentes nomes que se dá para a mesma coisa. Quem já acompanha o canal, principalmente quem já me acompanha há um tempo, já me viu explicando que eu faço uma diferenciação muito grande, detalhada sobre cada uma dessas coisas, tá bem? Inclusive, quem me acompanha também sabe que eu sou o adepto da magia. E você vai saber por que é diferente. Lógico que magia também envolve rituais, mas não envolve, por exemplo, a reza brava, não envolve, por exemplo, feitiços, tá? E a gente vai entender um pouquinho de tudo mais. Vamos fazer um apanhado aí, vamos conversar sobre, os irmãos podem participar aí também, conversando. Na hora que surgir dúvida, pode perguntar também, tá bom? Se tiver algum comentário para fazer. E pode usar o microfone também, tá? Fique à vontade. Então, vamos fazer um apanhadinho falando. Eu vou deixar ritual por último aqui, ritual e magia por último, porque ritual é uma coisa muito mais complexa, né? Vamos começar pelo mais simples. Vamos começar também falando de maldições. Caiu um bicho aqui no meu olho. Vamos falar também de maldições, maldição. Vocês já viram falar de terra amaldiçoada? Você planta, não nasce nada. Terra salgada, eles falam isso, né? E quando acontece alguma coisa, a pessoa lança uma maldição no seu nome, acaba com a sua vida. Eu já lancei muita maldição, tá? Também. Falar a verdade para vocês, eu já lancei muita maldição. E dentro das ordens iniciáticas, né, dentro daquilo que a gente chama de magos, tem uma tradição até falar que a magia de mago, a maldição de mago, ela é pesada, tá? Não sei se vocês já viram falar da expressão surra de santo, talvez quem faz parte de Umbanda, quem banda, eu vou falar que surra de santo, ela é triste, né? Pesada, pior do que o ataque do Exu, pior que alguma coisa. Sendo que o santo é tecnicamente aquele bom que te ajuda, mas quando ele te pega, ele te arrebenta. Então, o mago também tem um conceito muito parecido. O mago branco, principalmente, está ali para te ajudar. O mago cinza, talvez, não importa muito com você, mas se você pedir um amparo para ele atender, e se você cometer uma falha grave, ele pode te lançar uma maldição, e uma maldição pesada, tá? Então, o mago branco, às vezes, ele também usa uma maldição. Isso aí é considerado, principalmente, quando envolve atos de traição, tá? E profanação de conteúdos. Suponhamos que a pessoa entrou na ordem, está há muito tempo, e, de repente, ela resolve, não sei por que motivo, seja lá qual for, trair a ordem. E estes casos, a maldição vem pesada, tá? Eu não vamos entrar no campo de ordem, não, só vamos explicar um pouquinho, que eu já falei, né? Mas aí a pessoa pensa, então você entrou na ordem, se você sair, você sofre maldição. Não. Se você sair bonito como entrou, você fica com as portas abertas. É aquele negócio, você tem que saber entrar e saber sair, não é? É exatamente isso. Agora, se você entra
com a má intenção oculta, ou essa má intenção surge no meio do caminho, geralmente se você entrar com a má intenção oculta, em algum momento eles vão descobrir. Vai ficar de observação em você. Mas talvez essa má intenção surja em algum momento, por sei lá qual motivo, e você usa de má fé com a ordem, a maldição vem para te destruir. Tá? Não pense que os magos bonzinhos, eles são bobos. Não pense que uma pessoa pacífica é indefesa. Tá? É a hora que aqui a gente tem expressão, você enche o boné de terra quando pensa nisso, tá bom? Mas vamos voltar ao assunto da questão da maldição. Como que essas maldições funcionam, como que eu já amaldiçoei pessoas e como que eu também já já fui amaldiçoado uma vez por um mago negro, diretamente por um mago negro. Eu quebrei minha empresa, tá? Eu tinha uma mini empresa, um amigo de empresa de publicidade, né, marketing digital, e estava indo bem, estava no auge, estava com 6 funcionários já. E o cara me quebrou na maldição, tá? E olha que nessa época eu já tinha a bagagem espiritual, já tinha um desenvolvimento, já conseguia me proteger, mas só que era um mago negro, né? Não foi um feiticeiro, um bruxo. A gente vai falar nisso no decorrer, vocês vão entender, porque nós que somos ocultistas, a gente tem tudo um método de catalogar as coisas, nomenclatura para cada coisa, classifica todas as coisas, tá? É um método científico, então tem toda uma classificação. Aí vocês vão entender ao longo dessa conversa nossa do que eu estou falando, tá bom? Então, eu vou falar dessa maldição que eu sofri, depois a gente conta como funciona os princípios mecânicos por trás, tá? Uma vez, eu estava no auge dessa minha agência de inbound marketing, né? Que é aquele marketing de conteúdo, principalmente atendendo para blog, fazia texto, fazia estratégia de SEO, né? O Search Engine Optimization, que é otimizar para os mecanismos de busca, tá? Beleza. Estava tudo indo bem, eu trabalhava de noite com aquilo, né? Até não gosto mais de mexer com isso, porque eu também trabalhava muito. Embora era meu, eu estava sempre pensando em projeto. Isso foi mais ou menos por volta de 2015, se não me engano, tá? Então, uns 10 anos atrás. 2015, 2016, por aí. Antes de eu começar a mexer com o canal no YouTube, que o canal no YouTube acho que tem 5 anos, o primeiro que eu fiz, e agora esse que a gente está começando agora, esse ano. Então, eu estava desenvolvendo, fazendo as minhas coisas, né? E eu sempre fui uma pessoa prática, pragmática, dentro do ocultismo. Então, todas as vezes que um ocultista está aprendendo técnicas, ele usa, tá? Não tem dessa, mas eu só pensei a técnica, a teoria, só estudei a mecânica. Não existe isso, irmão. Você aprendeu a técnica, você vai lá e faz. E você, se vai fazer a técnica, você precisa. É até assustador falar isso, mas você precisa de cobaias, tá? Você precisa de cobaias. Então, você tem que aplicar suas técnicas. E nessa época, eu estava estudando com o mestre Saga, um dos 360 líderes da Zona Terra, que ele tem um controle, ele te ensina o controle da mente, dos animais e das pessoas, tá? Encantamento de animais. Eu sou bom para encantar animais é raríssimo, animal que não gosta de mim. Não sei se vocês chegaram a ver um vídeo no YouTube meu, os bezerros me lambendo, me derrubando. Todo lugar que eu vou, os animais me adoram, tá? Porque eu consigo encantar eles. Às vezes, quando precisa, pessoas a gente também encanta, porque faz parte, digamos assim, da persuasão, mas sem cair no campo da manipulação. Bem, então eu estava treinando com o mestre Sagra, aprendendo sobre isso, esses controles da questão da mente. Também estava aprendendo a hipnose dos magos, que é agir e criar sugestão diretamente no inconsciente da pessoa, sem o mecanismo da linguagem. E eu tinha que colocar isso na prática, tá? E como que eu vou colocar isso na prática? Sair no meio da rua e fazer isso com as pessoas. Algumas magias a gente faz, sempre que a pessoa saiba, né? Você consegue influenciar ela, o procedimento ela nem sabe o que aconteceu, você fez o que deveria fazer, pronto. Mas nessa época eu comecei a fazer rodas de hipnose. Estava naquela época do movimento do espírito. Não foi antes dessa época, talvez até antes, né? Eu sei que comecei a fazer hipnose de rua, aquela de brincar, de fazer a pessoa esquecer o nome, esquecer o número, não sei o quê, e comer cebola. Então, eu aproveitava, fazia essas brincadeiras, fazia alguns números de ilusionismo com baralho, e aproveitava para aplicar as minhas técnicas. Então, a maioria das pessoas achava que tinha sido uma brincadeira, um entretenimento, fazer uma rodinha com a galera saindo da escola, fazer uma rodinha com os amigos, tudo bem.
mas no meio de uma sugestão hipnótica de brincadeira ou outra, eu enfiava uma manipulação direta que eu tinha aprendido com o mestre Saga, tá bem? E fui fazendo isso, eu ia achando, eu descontraído ali, achando que ninguém não quer saber, até todo mundo achando que é hipnose, tudo de boa, mas não, eu estava errado. Um mago negro descobriu que eu sabia encantar pessoas. E esse mago negro, nada mais, nada menos, sabe o que ele era? Pastor de uma igreja da Pentecostal, e essa igreja ficava mais ou menos uns 4 quarteirão da minha casa. Toda vez que eu passava para ir para essa praça para fazer as minhas rodas de hipnose, eu passava justamente na esquina e escutava eles gritando lá naqueles microfones deles. Não que eu esteja falando mal da Pentecostal, não vem ao mérito, mas a Pentecostal, você sabe que tem vários fenômenos ali que derrubam as pessoas, cai no espírito, e não vamos entrar em detalhes sobre isso, mas tem isso, vocês sabem, né? Pega demônio, pega aquilo, e essa não tinha. Então, estava faltando o diferencial do negócio deles, né? E esse mago negro descobriu que eu sabia fazer isso, que eu sabia encantar as pessoas. E eu posso fazer o fenômeno do Kaikai dessas igrejas aí, eu consigo. Se eu entrar numa igreja dessa, o pastor me apresentar, falar, tem uma pessoa aqui um poder do Espírito Santo muito grande, e falar, pode subir aqui, soltar o microfone na minha mão, meu amigo, 10 minutos de conversa, eu derrubo todo mundo na igreja, tá? E o mago negro descobriu isso e ele adorou a ideia, porque não, ele estava precisando disso, ele não sabia fazer isso, mas era um mago negro, ele trabalhava para outros, mas ele mesmo ele ainda não estava num patamar evoluído, tá? Ele fazia parte de uma ordem de mago negro, mas ele mesmo não estava tão treinado, tá? Então ele descobriu isso, um dia eu passando nesse caminho para me ir para a praça, eu não lembro nem o que eu ia fazer esse dia, tá? Eu sei que esse pastor me parou, me chamou para conversar, e ele já sabia de tudo da minha vida, né? Cidade pequena, a gente sabe um da vida do outro, mas só que ele já sabia até do meu empreendimento, que era uma coisa que eu não comentava muito, ou do meu empreendimento, as coisas estavam indo bem, eu falei, tá indo bem, tá legal. Falou, por que não melhorar, né? A gente trabalha sempre para melhorar, né? Eu não tinha entendido a jogada dele, eu tentando ler os pensamentos dele, mas só que existe algumas regras para ler o pensamento. Você só lê o pensamento que te envia, tá? Você capta, você não entra lá e rouba. Então, eu estou tentando captar o que ele quer comigo. Até que ele entregou uma chave de carro, né, na minha mão. E ele entregou assim, ó, toma, né? Eu não vi o que era, peguei para ver, né? Fiquei olhando, né? Com uma chave de carro, que isso, né? Aí ele falou, ó, tá vendo aquela caminhonete ali? É sua. Dou presente para você. E era uma Hilux branca, tá? Uma Hilux branca, na época, eu acho que era zero. Talvez era em 2015, 2016, uma coisa assim. Não sei quanto que custa, não, mas era um carro zero. Ele estava rodando com ela, mas tinha comprado ali questão dos 10 dias, 20 dias, estava novíssimo, o pneu estava com o cabelo grande ainda, tá? Aí ele falou, é sua, né? E eu falei, por que você está me dando um presente caro desse? A gente nem conversa, né? Ele falou, não, eu preciso de uma ajuda sua. Eu falei, pois bem, eu já percebi. Você quer alguma coisa de mim? E pelo jeito, alguma coisa bem interessante para dar um presente assim, tão grande, né? Tão generoso. Aí ele falou, eu fiquei sabendo que você tem uma habilidade muito interessante que a gente pode incorporar. Aí ele ainda falou assim, você não precisa nem me ensinar, porque eu sei que você não vai querer me ensinar, vocês guardam muito bem seus segredos. Mas você pode aplicar ela na minha casa, na casa dele, na igreja, tá? Na minha igreja. Aí eu falei, mas por que eu faria isso, né? E o que você quer que faça? Aí ele falou, né, tem essa questão que você pode encantar as pessoas, pode criar fenômenos incríveis e operar milagres através da sua influência na consciência das pessoas. Aí eu recusei, né? Eu falei, ok, eu te entendo, toma a sua chave, eu sei o que você quer com isso. E na época eu estava meio arrogante, tá? Essa época eu era meio arrogante, viu, irmãos? De achar que nada me afeta, que eu estava com o poder máximo, eu tinha esse problema ainda, tá? Admito que eu tinha esse problema aí, um pouco de resquício do ego. Então eu desafiei ele na hora, falei, eu quero ver o que você vai fazer
para me mudar eu de ideia, porque só essa caminhonete aqui não preciso dela. Se quisesse, com essas mesmas habilidades que eu tenho de derrubar, eu posso fazer outra igreja aqui do lado da sua, se eu quiser encher a minha e derrubar elas e ter essa igreja, essa caminhonete. Por que eu faria isso, né? Fui arrogante com ele. Aí ele foi, me deu um tapinha no ombro e falou, tudo bem. Eu pensei que você não ia querer, não ia aceitar essa proposta. Mas aí ele falou, mas de alguma forma você vai meio que se arrepender do que você fez. Aí eu virei as costas para ele, como se ele não fosse nada. Eu não sentia aquela energia de poder dele. Porque, como eu te falei, ele era um grau mais baixo. Não sentia... Eu levo até a cena, né? É bom de você ter a capacidade de visualização. É isso, eu consigo rever a cena. Ainda tinha uma pista de skate, um campo de futebol de lá. A igreja ficava mais assim na esquina. E de cá era a rua que seguia para ir para a praça. Tá? Aí eu fui, virei as costas, segui para o meu caminho, não dei a mínima para ele, irmãos, não dei a mínima. Tanto que 2, 3 dias eu já tinha até esquecido da cara dele. Continuava passando ali, só lembrava daquele fenômeno. Falei, não, ainda pensava comigo, esse otário vindo falar comigo umas coisas dessas, que cara idiota. Aí, irmãos, começou esse processo da maldição, né? Eu já tinha sempre meus selos, minhas proteções, os banimentos, entidade não entra na minha casa, esse tipo de coisa, né? Fechado, bloqueado. Nunca vi uma entidade, nunca vi nada, não senti energia diferente, não senti nada. Essa é a parte mais interessante. Por quê? Porque quem fez o ataque sabe atacar. E quando o inimigo sabe te atacar, irmão, você pode ter uma brechinha desse tamanhozinho, que é aí que ele vai entrar. Ele não vai bater de frente na sua muralha. Não vai, né, burro? Ele vai entrar lá no buraquinho que você vacilou. Então, a coisa foi entrando aos poucos, irmão. Eu não percebi, sem preocupar com aquele volume de trabalho, e começou a chegar essa maldição em mim. Chegar a maldição em mim. E o que acontece? Eu comecei a perder projeto. Meus trabalhos eram bons, começou a perder a qualidade, porque eu comecei a ficar meio ganancioso também, querer fazer muito, e já não estava dando conta de fazer com a qualidade. Comecei com meus funcionários, né? Eu comecei a querer aumentar, colocando uma camada de freelancer, né? Porque tinha muitos freelancers naquela época, em vez de ser só os contínuos, né? Os diretos. Aí os freelancers até entregavam bons trabalhos antes, depois começou a entregar péssimos trabalhos, então eu já tinha uma confiança neles de deixar eles 30 dias com o projeto sem revisar e só pegar na hora da entrega e revisar. Tá ótimo, ou seja, um projeto que ele trabalhou 30 dias, aí de repente vinha um projeto tudo errado, tudo fodido, e você não tem mais 30 dias de prazo para refazer. Aí começou a dar briga com os clientes, comecei a perder cliente pedindo dinheiro de volta, comecei a gastar muito dinheiro devolvendo o dinheiro, pagando freelancer pelo trabalho errado, porque para evitar problema. Aí alguns eu já falei, não, agora você está dando, a partir de agora, trabalho veio errado, eu vou devolver, não quero saber do seu conteúdo, não vou pagar. Aí comecei a sofrer processo na justiça de freelancer que falava que eu pegou o trabalho e eu não paguei, entregou e eu não paguei. E depois os meus funcionários que eu tinha, os 6 ali, também não era registrado, entendeu? E de repente 2, 3 entrou com um processo contra mim, de repente mais 2 brigando nas causas trabalhistas. Todos ganharam na justiça. Foram 6 processos que eu tomei aí, trabalhista, mais uns 4 processos de freelancer aí que eu tomei por causa dos trabalhos que eles entregavam, eu não queria pagar, mal feito, entendeu? Então, aí isso foi dinheiro demais, foi tudo ali que eu tinha feito, começou a ser arrancado de mim, um atrás do outro. Eu tinha um Fusquinha, que era de estimação meu, que ele era do meu pai, né? Foi o primeiro carro que meu pai comprou, era o Fusquinha. Eu tinha esse Fusquinha, tinha reformado o Fusquinha, eu bati o Fusquinha, você acredita? Eu bati o Fusquinha, o freio não pegou na hora que eu fui fazer a esquina, entrei, não lembro se foi na traseira de um caminhão, eu sei que não estragou nada no negócio, eu acho que foi num caminhão, tem aquele para-choque bem duro, rapaz, estragou meu Fusquinha, arrebentou o Fusquinha, tive que largar o Fusquinha para lá, vendi ele para ferro velho. Então, eu perdi a agência, perdi tudo só na base da maldição. E essa maldição aí durou uns 3 anos, tá? Uns 3 anos lutando e para melhorar as coisas, tudo que eu fazia, investia, fazia projeto, pegava projeto. Eu estava trabalhando, eu já trabalhava muito, né? Quase não dormia e eu já estava
vivendo só em cima do computador, trabalhando o tempo todo, lidando com o cliente, produzindo conteúdo, porque os freelancers não entregavam direito, os funcionários que eu tinha já tinham ido embora, eu tinha que fazer o serviço para 6 pessoas, e mais os meus, que era de 3 pessoas, porque eu fazia publicidade, eu fazia a gestão financeira, eu fazia a gestão de projeto, entendeu? Então era uma demanda, era uma carga muito grande em cima de mim. Então eu comecei a fazer tudo, comecei a ficar extremamente cansado, nervoso, começou a atrapalhar minhas práticas espirituais, começou a atrapalhar meu desenvolvimento espiritual, começou a atrapalhar meu financeiro, tudo desandou e eu não sentia a energia vindo de fora, vindo essa influência. Aí que eu comecei, eu nem, na verdade, nem comecei. Aí um desses dias com a cabeça cheia, e eu tinha esse costume de ir para a praça, eu já tinha até parado, tinha dado uma pausa de fazer os fenômenos, né? Mas era nesse caminho também que se resolvia coisa de banco, ia para o banco, ia para o centrinho da cidade pequena. Então, outra vez passando ali, eu vi esse mago negro lá na caminhonete, balançou a chave assim e deu aquele risinho de lado para mim, só de um lado. Aí eu pensei, peraí, será que tem alguma coisa errada aí? Eu senti que ele estava muito pomposo para o meu lado, né? Muito arrogante, como se estivesse devolvendo aquilo que eu fiz com ele. Aí eu senti que estranho, aí eu comecei um processo de investigação de energia, investigação psíquica, investigação espiritual, e aí que eu fui perceber que ele estava me comendo na maldição, tá? Me destruiu, me fudeu, só que eu demorei muito. Então, então teve um resultado, sim, drástico, forte, e ele descobriu a vulnerabilidade. Ele entrou naquele aspecto que eu falei para vocês. Eu tinha uma arrogância. Ninguém me ataca, ninguém consegue me acertar espiritualmente, que eu tô mais acima, eu tô lá em cima, ninguém me pega. Aí eu deixei aquela porta aberta, pequena, entendeu? Comecei a perder na qualidade das minhas proteções, porque eu já estava achando que ela estava bom demais. Sabe aquilo quando você acha que você é bom demais para fazer as coisas, você acaba fazendo de qualquer jeito e achou que ficou bom demais, mas no fundo ficou uma porcaria? Então, é isso que aconteceu comigo. Minhas proteções não estavam boas. Era só o ego que estava falando que estava boa. E foi aí que ele entrou, pegou minha casa aberta. Eu achando que estava trancando cheio de grandes cadeados e não estava. Ou estava trancando e esquecendo a chave no cadeado. Eu sei que ele pegou e entrou. Fácil e efetivo e eficiente. Ele me fez quebrar, me fez ficar com um punhado de processo aí nas costas também. E aí, com o tempo, fui pagando, acabou com tudo e livrou desses problemas, tá? Mas depois de eu ter perdido tudo, perdi até o interesse, hoje se falar para mim trabalhar em marketing digital, nem quero, virou até um trauma na minha vida, tá bem? Então, a maldição, ela, quando o cara usa de uma energia adequada para amaldiçoar alguém, ela pega forte, tá bom? Aí, vamos tentar entender por trás o que acontece. Vários fatores, tá bom? São vários fatores, multifatorial. Que vai acontecer? Você vai usar também de entidades, você vai usar uma energia negativa que você vai introduzindo ao pouco nas pessoas. As entidades vão te ajudar a ser o condutor dessa energia negativa para o seu ambiente, tá? Ou seja, elas que vão ligando essa energia negativa a você e ela também vai vampirizando a sua energia. Isso quando ela consegue te atacar diretamente. Se ela não conseguir fazer isso diretamente, o que ela vai fazer? Vai atacar todo mundo da sua rede, vai influenciar todo mundo. Às vezes você está blindadão forte, né? Não dá para te atacar direto, mas então ataca as outras pessoas. Igual no meu caso, ele não precisou me atacar diretamente, entendeu? Foi aí também outra coisa que fortaleceu ele, que eu não detectei ele. Por quê? Porque eu trabalhava com freelancer, muitas vezes é só online, eu não conhecia as pessoas, tá? Conhecia o trabalho delas, conversava com elas ali, questão de trabalho, mas não sabia nada da vida delas. É freelance, pega o projeto, me entrega, tá tudo beleza. Aí o que acontece? A energia vai lá nessas pessoas, o espírito vai lá nessas pessoas e começa a colocar 1001 caraminhola na cabeça delas, uma energia ruim. Então, toda vez que ela vai trabalhar com você, ela sente aquela coisa ruim, aquela agonia, começa a fazer serviço ruim, fazer as verdadeiras cagadas, e depois isso tudo vai te afetar de uma única vez, tá? Vai cair sobre você, e foi justamente assim que ele fez. Então, vai ter espíritos, vai ter energia ruim, vai ter um plano estruturado, porque você tem que determinar o que eu quero derrubar, o que eu quero atrapalhar,
Então, tem toda uma investigação, um estudo e uma arquitetura de plano, tá? Para saber onde que a gente ataca, onde que derruba, onde que derrubando vai cair o castelo da pessoa, tá bem? Então, isso aí eles vão se utilizar de energias malignas e entidades malignas, tá? Muitas das vezes são entidades pactuadas, ou seja, ele já tem um pacto e põe ela para trabalhar, ou entidade que pode ganhar alguma coisa com a sua destruição, tá? Então, suponhamos que ela te destruindo, ela ganha, sei lá, mais honra pro lado do mal, falou, oh, destruí tal fulano, eu fui lá e peguei um mago, acabei com a vida do mago, olha lá para você ver como é que ele tá. Então, isso aí já dá uma moral para ele, e isso aí já é uma coisa que pode ser interessante para ele, tá bem? Maldição, ela funciona assim, você determina, depois de uma análise, o que você quer destruir nas pessoas, chama algumas entidades aí, bem daquelas zica, né, ruim, que traz uma energia ruim e começa a afetar as pessoas à sua volta, tá? Existe vários métodos de você fazer isso, existe repetição do pensamento negativo, você pode usar magia voodoo também, tem técnica voodoo de amaldiçoar a pessoa, tem técnica satânica, tem vários tipos de técnicas diferentes, ou rituais, ou receitas, que é aquilo que a gente vai chamar de feitiços, tá bem? Mas funciona assim. Mas funciona assim, vai te destruir do mesmo jeito, independente da técnica. Precisa um grande domínio para você fazer uma maldição? Quanto mais domínio você tem, mais capacidade você tem, a paulada é mais forte. Mas pessoas comuns conseguem aquilo que a gente fala, rogou praga, né? O cara tá rogando praga. E põe até um alho dentro de casa que é para livrar disso. E acontece porque essa pessoa fica pensando em te prejudicar o tempo inteiro ela está emanando aquela energia. E se aquela energia uma hora vai chegar em você, porque ela está direcionando. Você não lembra aquilo que eu falei que é tentar ler o pensamento? A gente só lê o pensamento emanado? É mais ou menos isso. A energia emanada, uma hora ela pega na sua. E se você tiver alguma vulnerabilidade, ela vai te afetando, vai acumulando em você até chegar ao ponto que ela começa a destruir a sua vida nos mais variados níveis, tá bom? Então isso aí vai afetar totalmente o seu bem-estar. Bom, isso aí é o que aconteceu comigo na questão de maldições, tá bom? Agora, sobre eu ter amaldiçoado, eu já amaldiçoei algumas pessoas, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque amaldiçoar é uma coisa ruim que a gente faz ali, ou por raiva, ou porque a gente precisa, no caso de traição, tá? Já teve traições de pessoas que eu amaldiçoei, que eu acabei com a vida delas, tá? Do mesmo jeito que foi feito, é o mesmo procedimento. Só que a do mago, a gente não precisa de entidades pactuadas, tá? Porque quando vou atacar, vamos falar um pouquinho do método. Se fosse para mim amaldiçoar fulano, vou amaldiçoar fulano agora. Fez alguma coisa aí que merece. Então, o que acontece? Eu vou acumular uma energia densa, uma energia muito densa em mim mesmo, tá? Vou fazer uma impregnação, vou puxar, resgatar uma energia lá do inferno, tá? Do inferno mesmo. Ou seja, na hora que eu impregnar aquela energia em mim, eu vou emitir direto para a pessoa. Na hora que emitir aquilo, eu vou criar na casa dela um ambiente com aquela energia. Ou seja, a casa dela vai ter energia infernal que eu tirei lá do inferno. Então, uma vez que a pessoa está com a casa impregnada de energia infernal, vocês já chegaram a ler Evocação, o segundo livro de Bardon, a segunda lâmina? Você tem que preparar um ambiente adequado para uma entidade. Por exemplo, você vai evocar uma entidade lunar. Você tem que criar um ambiente prateado, com uma vela chinesa prateada, um ar de divindade, um ar superior na esfera para você conseguir evocar um ser lunar. Agora, quando eu estou fazendo a maldição, eu estou impregnando a energia ruim lá, eu estou criando um ambiente adequado para uma espécie de evocação, porque eu coloquei a energia do inferno na casa daquela pessoa. Então, as criaturas infernais vão conseguir ir para lá livre e espontaneamente, entendeu? Espontaneamente elas vão conseguir ir para lá. Eu não preciso pegar uma entidade infernal e pular.
só de eu ter criado a esfera infernal na casa da pessoa, a entidade vai aparecer lá em questão de pouco tempo, tá? É engraçado isso, como que essa entidade aparece rápido quando você deixa um ambiente infernal. Então, o que acontece? Vai começar a vir entidades terríveis para a casa da pessoa. E as entidades terríveis são um bicho mau. Você só colocar o cara mal do lado do outro, ele já vai fazer maldade, você não precisa nem pedir para ele fazer maldade, ele já vai fazer, é o que ele sabe fazer. Então, você colocou um ambiente infernal na casa da pessoa, começa a aparecer 5, 6, 7, 8 entidades lá, essas entidades já vai acabar com a vida da pessoa, acabar com a vida da família da pessoa, e seja lá o que tiver lá no caminho, até do cachorrinho. Entendeu? É assim que, quando eu aplico um método de maldição, é mais ou menos aí que funciona por essa linha, tá bom? Lembrando que tudo tem karma, toda ação tem sua reação. Até para um mago, quando ele amaldiçoa alguém, tem sua reação, tá bom? Maldições. Quem que usa maldição? Todo mundo, tá? Todo mundo usa maldição. Você já deve ter amaldiçoado alguém. Deve ter falado alguma coisa tanto ódio. Eu ainda vou amaldiçoar esse motoquinho. Alguém deve ter falado, você já deve ter falado alguma coisa com tanto ódio, sei lá, talvez um objeto que a pessoa tinha, você ficou com tanta raiva, falou, aquela coisa dela vai estragar, no outro dia estragou. E você amaldiçoou ele, tá? Isso já, alguém já deve ter percebido acontecer isso, tá? Ou senão o fulano tá me enchendo o saco, podia até machucar, ficar doente, ficar uns 3 dias de atestado no trabalho, por exemplo, e o chefe vai ficar doente 3 dias ou mandado embora. Pode acontecer isso. Talvez você já fez isso ou alguém já contou uma situação assim com vocês, tá? Ou seja, você impregnou a energia dentro de você e conseguiu emanar para ela. É o mesmo procedimento. Todo mundo faz. Mago branco, mago cinza, mago negro, entidades da Umbanda, entidades da Quimbanda, entidades do Espiritismo, entendeu? Todo nível existe a maldição, tá bom? Depende, só que vai ter o filtro, né? O filtro de discernimento de quando vai usar. Quanto mais trevosa a entidade, ela usa a maldição a todo instante. Ela não está nem aí com as consequências, tanto para a pessoa como para ela mesma. Então, ela usa com mais frequência. Agora, quando a entidade está mais elevada, ela só vai usar em casos que realmente é necessário, tá bem? Mas todo mundo usa. Mago, feiticeiro, bruxo, religiosos, todo tipo de pessoa, pessoas comuns, pessoas que nem sabem que isso existe, usa a maldição. A maldição, ela é universal, bem? Se alguém quiser falar alguma coisa sobre, tá? Vou deixar aberto. Vocês podem me chamar aí, que a gente conversa. E depois eu vou explicar um pouquinho mais agora dos feitiços. Bom, vamos lá. Feitiços. O que são os feitiços? Os feitiços são fórmulas, vamos chamar de receitas, né? Pode chamar de receita também, mas dentro da magia, aí, dentro do estudo do ocultismo, essas coisas a gente chama de fórmulas mágicas prontas, tá? Essas fórmulas mágicas prontas, elas geralmente são encontradas em grimórios, tá? Grimório de alguém que estudava, alguém que praticava, ele foi desenvolvendo e sistematizando a metodologia dele, escrevendo e fez aquele grimório. Então, quando a gente fala aí da questão de feitiço, uma maioria das vezes a primeira coisa que a gente pensa é que usa um livro de um feiticeiro, tá? Isso aí é tão comum que, ó, vou citar um caso aqui, um caso feio, nojento, é daquele Lázaro lá, daquele assassino que eles mataram ele lá, a polícia, tá? Todo mundo começou a falar na época que ele estava desaparecido porque ele tinha um livro preto, entendeu? E ele fazia magia, ou seja, ele fazia feitiçaria, era um livro de fórmulas. Você vai assistir um filme aí sobre bruxa, ela vai lá e cata um livro preto e lê e começa a fazer as fórmulas, né? Usar os encantamentos dela, entendeu? Isso aí é feitiçaria, quando você adquire uma fórmula pronta, tá bem? Uma fórmula prévia, já está organizada e você segue ela num estilo passo a passo, num estilo receita de bolo e busca ter o resultado, a reação, tá? No ato magístico, né, quando a gente está fazendo a operação magística, a gente usa umas nomenclaturas, criar uma ação para receber uma ação deliberada
prevista, tá? Previsível, que você vai saber o resultado. Então, todo ato magístico é criar uma ação com o objetivo de ter uma reação esperada. Então, a gente vai pegar aquele livro lá de ritual, vai fazer o procedimento com a finalidade de que aconteça X, Y ou qualquer outra coisa esperada, tá bem? Então, na maioria das vezes, quem vai fazer a feitiçaria é o feiticeiro. E por que a gente chama ele de feiticeiro, não chama ele de bruxo, não chama ele de mago, chama de feiticeiro? Porque o feiticeiro ele é um repetidor de mecanismos prontos que ele não conhece, ou seja, ele repete receitas, tá? É aquela pessoa que, vamos assim dizer, ele não sabe cozinhar, vê na internet uma receita de bolo e vai lá e faz, uma receita de macarrão, vai lá e faz, entendeu? Mas ela não sabe por que tem que dar o ponto X, o ponto não sei o quê, por que vai aquele tanto de coisa, por que tem que lavar o macarrão, ela não sabe o porquê de cada coisa, ela só repete igual tá ali, tá bem? Por que coloca uma pitada de sal no bolo e põe açúcar? Ela não sabe para que isso, mas ela põe assim mesmo. Então, o feiticeiro, ele é aquele que repete os rituais prontos, tá bom? Ele já pega aquela fórmula pronta e ele vai e repete, porque lá na fórmula está escrito também a finalidade dela, ou seja, a reação desejada. Então, ele pega, lê aquela fórmula, vê se ela é praticável de acordo com as circunstâncias e que ele possui, tá? As circunstâncias, as possibilidades dele. Ele pega aquela receita e repete ela visando aquele resultado, tá bom? Mas como que acontece, por quê, para quê? Ele não faz a mínima ideia. Aí tá lá na fórmula, pegar uma pestana do olho da sobrancelha do cachorro. Para que isso? Não sei, mas pega lá. Entendeu? Mais ou menos isso. Mais ou menos não, é isso. Em suma. Então, ele vai e repete. Funciona? Não tem aquela eficiência. O feiticeiro, ele tem uma taxa de proficiência muito menor do que qualquer outro praticante, até do bruxo, tá? Porque o bruxo, ele faz também feitiçaria, mas ele já conhece o mecanismo por trás do fenômeno. Não de uma forma profunda e abrangente, mas ele sabe um pouquinho do que, para quê, do que e para quê que está ali naquela fórmula. Agora, o feiticeiro ele não sabe nada, ele só repete e espera ter o resultado. Aí, o que o feiticeiro faz? Ele pega o livrinho dele, vou fazer, vou supor, magia para ficar mais sedutor. Pega um ritual, gostei desse, vou fazer, se dá para me praticar. Fez, testa, fala, esse não senti não, arrisca esse, joga a folha e fala, faz outro. Aí ele faz uns 10, aí um deu certo, deu bom, aí ele falou, esse aqui é o que deu certo, é o que deu bom, ele separa. E aí vai para outra coisa, magia para não sei o quê, feito uma simpatia, ritual, feitiçaria, qualquer coisa. Ele faz 10 vezes, 10 diferentes, não dá certo, anota aqui, tá bom? É isso que ele vai fazendo. Ele vai seguindo um método aí de tentativa e erro. E como ele fez 10 para não dar certo, ele não sabe as consequências daquele que ele acha que deu errado, tá bom? Ele não sabe se deu errado, se deu certo, o que fez dar errado. Geralmente ele põe a culpa no ritual. Esse ritual é ruim, é mentira. E joga fora, descarta como se nada tivesse acontecido. Mal sabe ele que aquilo pode ter desencadeado uma reação. Talvez não era a reação desejada, mas gerou uma reação. Por isso que a gente sempre fala, cuidado com rituais. Cuidado com feitiçaria, com feitiços. Principalmente se você é daquele que sai fazendo e não tá nem aí. Igual os feiticeiros são assim, eles saem fazendo. E porque talvez você não teve o resultado que você queria, mas não significa que não teve resultado, tá bem? Talvez o resultado não era o esperado. Principalmente porque está escrito lá no Grimório, é para fazer, para ficar sedutor. Mas e se não for? E se for uma magia para outra coisa que o cara mentiu lá no final, que é para ficar sedutor, e era uma magia, sei lá, para você se tornar um serviçal dele durante a sua projeção astral. Por exemplo, você está dormindo, aí você fez um pacto lá, você fez um acordo com ele, você fez um procedimento, e sua alma está indo para lá para servir ele toda noite. Você nem sabe disso. Aí você volta para casa toda arrebentada, parecendo que passou um caminhão em cima de você. Mas você não ficou sedutor. Aí você fala, não funcionou. Então é outro, hora de ir para outro, entendeu?
Então, quando o feiticeiro ele utiliza da feitiçaria, principalmente na base, no começo do desenvolvimento dele, das práticas dele, ele se dá mal constantemente, sem saber o porquê e para quê. Tá? E o feiticeiro, como ele não sabe de nada, ele geralmente atribui a culpa à entidade, culpa outra coisa. Ele sempre culpa alguma coisa, menos o ritual que ele fez, porque, segundo na cabeça dele, não deu certo, não deu em nada. Mas gerou consequências ali, sim, que vão trazer reações adversas. Tá? A gente fala isso na magia. Cuidado com o procedimento para não ter de ação, para você não ter uma reação adversa e, principalmente, descontrolada. Uma reação adversa descontrolada ela é extremamente prejudicial. O mago não tolera esse tipo de coisa, tá? Você não pode ter nunca nem 1% de chance de ter uma reação adversa, tá? O mago não faz um procedimento se ele vê que tem 1% de chance de ter uma reação adversa. Ele exclui isso da possibilidade. O feiticeiro ele não está nem aí. Ele não tem metodologia. Agora, entrando, vamos explicar o feiticeiro. Quem faz feitiçaria? Geralmente os feiticeiros, os novatos, os neófitos também, e curiosos, tá? Principalmente curiosos. Tem uns curiosos que são meio malucos. A maioria de vocês, eu tenho certeza, já viu rituais, mas não chegou a fazer, tá? Eu já fiz? Já. Eu não era como vocês que viam o ritual e não fazia. Eu fazia. Parecia um feiticeiro. Anotava do jeitinho que eu acabei de falar para vocês. E eu não percebi a consequência, porque eu não sabia ainda. Eu estava fazendo ali, foi no comecinho da minha jornada, principalmente quando antes um pouquinho de entrar no sistema de Bardon ali, um ano antes, que eu entrei com 16 anos, tá? Mas acho que um ano antes eu estava fazendo muitos rituais. Se não me engano, foi um ano antes que eu conheci um livro de São Cipriano, Legítimo Capa Preta, fiz um monte daqueles rituais, um monte não deu certo. A maioria, eu acho que nenhum chegou a dar certo com total eficiência, mas todos tiveram reações adversas. Isso é terrível, é terrível. Me gerou muitos problemas que eu demorei anos para resolver, tá bom? Então, eu fiz muito, muito praticar. E mesmo depois que eu já tinha começado o sistema de Bardon, eu acho que muitos de vocês têm essa coisa também no interior de vocês. Tá fazendo sistema de Bardon, ele parece chato pra caralho, só tem treino, nunca tem magia, nunca tem os feitos, a fenomenologia. Então, eu vou complementar com outra coisa. Ah, faz isso não. Não vai fazer que nem eu. Reações adversas. Malditas reações adversas. Ainda mais que você está lá no começo, você está todo desequilibrado de tudo, você não tem conhecimento, não tem experiência com nada, geralmente é jovem. Rapaz, é muita coisa ruim. Já fiz muitos e tive muita reação adversa, tá? Tem reações adversas que pode colocar você em perigo de vida, tá? Eu tive reações adversas aí dos vários tipos de ser assombrado por entidade. Uma das reações mais adversas que eu tive esquisita, isso aí acontece em começo de possessão, tá bom? Toda vez que eu ia comer um prato de comida, ele estava repleto de bicho ou de cabelo, tá? Toda vez que eu ia comer, na hora que eu ia dar a colherada, assim, que você dá uma na boca, você olha pro prato de novo, cheio de bicho, de cuspir a coisa toda, vomitar, mostra para alguém, mas que bicho, não tem nada aí, você tá ficando louco? Então, aí depois você olha e você não acha também. Aí na hora que você dá a próxima, vem, entendeu? Isso aí é começo de ataque para possessão, porque aí ele tem a finalidade de derrubar a sua força física, porque sua força física também é importante. Se você estiver muito forte fisicamente, não é fácil de atacar espiritualmente. Então tem que quebrar isso. Então, você fazendo reações adversas pode acontecer das mais variadas coisas. Tá? Uma época da vida, essa época que eu fazia nos rituais também, eu tinha mania de frequentar cemitérios. Não sei se eu já falei isso para vocês, se vocês já viram, né? Eu falei. Não sei se vocês viram. Eu tinha uma questão de frequentar cemitério. E eu comecei a fazer ritual dentro do cemitério. E, inclusive, fazer ritual de coleta de almas, tá? Olha as merdas que eu já fiz, tá? Desculpa a palavra, mas olha o nível que eu cheguei de feitiçaria. Estava virando um feiticeiro completo. Despreparado, na tentativa e erro, pegando fórmulas prontas para ter reação. Aí eu comecei a fazer um procedimento de coleta de alma. Você faz um pentagrama invertido
ou um pentagrama normal, você põe uma vela branca no meio e uma preta, e você vai fazer o recrutamento daquela alma através do aprisionamento dela, daquela pessoa que morreu, que está presa no cemitério ainda. E você vai coletar a alma dela para você formar uma falange, uma legião para você, tá? E eu cheguei a recrutar aí umas 20 almas, tá? Depois, quando eu fui aprendendo as coisas, fui libertando elas, tirando isso, né? Porque na verdade não tinha utilidade. Eu, como estava entrando muito nessa tendência da feitiçaria, dentro da feitiçaria você precisa recrutar almas, que você vai usar almas em muitos feitiços, tá? Você vai enviar elas com objetivos, tá? Então eu comecei a fazer isso e eu comecei a ficar uma coisa ficava me chamando demais para o cemitério, ficava no cemitério direto. Uma vez aconteceu um caso, né? Que eu fui parar nesse cemitério de noite, eu nem lembro de ter ido, eu não lembro disso, tá? Eu não tenho nenhuma lembrança disso. O que eu vou contar a partir de agora já é relato de pessoas que me conhecem que viu, porque eu não lembro. Que esse dia eu entrei nesse cemitério, pulei o muro, diz que até a polícia viu eu pulando o muro. E foram procurar, quem procurou o muro, pulou o muro do cemitério, sei lá, meia-noite, para fazer o que lá dentro. Diz que andaram tudo lá de lanterna, não me acharam. Não me acharam, não viram nada. E eu fui aparecer em casa, isso eram às 6 da manhã, segundo meus pais aí, que falou que me viu chegando na minha casa, que era de frente, 6 da manhã, e eu não lembro de nada, só lembro que eu acordei na minha cama normal. Nem pé sujo, com terra, não tava nada. O que é isso? Isso aí, muito provavelmente, eu fui utilizado como guardião de cemitério por entidades, tá? Como eu estava recrutando, eu acabei virando guardião do cemitério. Todo cemitério tem almas que são guardiões, tá? O que não é normal é geralmente um encarnado virar guardião. Então, eu acabei por um tempo virando meio que guardião do cemitério, por isso que eu queria ir para esse cemitério todo dia. E muito provavelmente eu estava indo em astral todas as noites para esse cemitério, porque eu sonhava muito com ele também, tá? Então, foi uma fase da minha vida estranha essa parte da feitiçaria aí. Foi umas feitiçarias esquisitas. Foi umas coisas bem esquisitas aí nesse negócio de cemitério, viu, irmãos? Aí eu tinha as almas minhas, depois eu fui libertando elas, tá? E eu fui chegar na consciência de libertar ela, porque eu tinha um amigo que ele morreu de acidente, né? Eu conheci ele quando eu morava na fazenda, era novo ainda. Na época da escola, eu tinha uns 12 anos, tá? Eu conhecia ele, chamava ele de Paelinha, aquele que Paelinha era por causa que era por causa de uma novela que tinha o Matheus Nastergalli, que fazia aquele PPU. Aí nós chamava ele de Paelinha, e esse menino morreu de um acidente. Eu fui coletar a alma dele. Coletei a alma dele, o menino estava todo perdido no umbral, perdido naquela questão, um trauma fudido, né? Desculpa a palavra. Dessa trágico desencarne dele, que ele foi andar com um amigo, beberam cachaça, e esse amigo começou a acelerar esse carro demais, esse pai ficou com medo, ele estava no banco passageiro, puxou o freio de mão no carro a 120 por hora, e o carro capotou e matou ele, e o outro saiu ileso. Então eu acabei coletando a alma dele e coloquei ele para trabalhar, mas só que o meu objetivo meu era ajudar ele. Eu achava que estava ajudando essas almas, tá? Para falar a verdade para vocês, eu não achava que eu estava fazendo mal para elas, não. Eu achava, não, eu estou ajudando, eu estou pegando essas almas que elas estão presas aí no corpo, presas no caixão, presas dentro do cemitério, e eu estou dando trabalhos para elas. Não só que os trabalhos que eu dava não era ruim, tá? Não eram trabalhos ruins de fazer maldade. Às vezes era até de ajuda, de amparo, mas não era o método certo, não podia coletar a alma e fazer isso, aprisionar ela dentro da coleta. Aí, essa alma desse menino, nós chamava de Paelinho, um dia ele falou, eu vejo a cena aqui certinho do pentagrama que eu fiz de frente para o túmulo dele. Ele falou comigo, ele falou, o que você está fazendo está me machucando. Aí eu falei, mas por que eu estou te machucando? Eu te tirei, você está presa aqui no cemitério, estou te tirando daí, estou te dando a oportunidade de sair. Eu falei, não, você não está me dando a oportunidade de sair. Você me põe lá fora, me põe onde você quer e eu estou preso. Continuo preso, está me machucando. Aí eu acordei, falei, opa, então estou fazendo merda. Estou fazendo alguma coisa errada. Aí eu fui pesquisar, estudar mais sobre a coleta, eu estava aprisionando eles, entendeu? Eles ficavam presos dentro daquele pentagrama de noite. Só saía quando eu permitia. Quando eu pedia para eles fazer alguma coisa, porque eu não sabia que tinha que permitir eles para sair, entendeu? Aí, quando eu designava, ele saía. Mas, quando terminava a missão, voltava. Eu não sabia. Aí, eu fui saber disso
depois de fazer muito isso. Lógico, isso teve karma, isso teve consequência. Eu acho que foi até por causa disso, talvez, que eu virei guardião. Aí eu fui libertando aos poucos as almas, depois eu fui fazendo. Aí eu já estava desenvolvendo mais no sistema de Bardon, já estava mais lá para frente. Essa fase de cemitério aí foi uns 4 anos na minha vida, viu? De feitiçaria. Aí eu comecei a libertar essas almas e auxiliar elas da maneira que eu conseguia na época, tá bem? Então, não saiam fazendo fórmulas que você não sabe. Ah, mas está escrito lá que é isso. E daí, se o ser humano, a maioria das coisas, o ser humano mente. Você vai confiar no que o cara escreveu há 200, 300 anos atrás? Você nem conhece o cara, você nem sabe quem que era o cara. Ah, mas fala que ele era um feiticeiro. Tudo bem que ele era um feiticeiro, mas você conhece ele, a índole dele, as entidades que ele trabalhava, qual era o objetivo dele? Talvez ele está até coletando a sua alma. Disfarça, não, você vai fazer um ritual para você ficar rico. Você vai cair numa coleta. Entendeu? Então, você não sabe o que é a mecânica por trás daquilo, o que está levando a fazer aquilo, o que é para cada coisa, você não mexe, porque você não sabe o que você está fazendo. Sei lá, vamos dar um exemplo. Mexer te põe num reator nuclear de uma usina, você vai sair apertando os botões tudo? Vai dar ruim. Você vai fazer um Chernobyl de novo, não vai? Então, é mais ou menos aí a feitiçaria, tá bem? Quem pratica a feitiçaria são os feiticeiros, né? Em alguns casos, aí você vai falar, mas mago não tem grimório? Tem. Mas se você pega um grimório do mago, você não sabe o que é e repetir, aí vira feitiçaria também, tá? Feitiçaria é sempre que você pega uma fórmula pronta e você não conhece a mecânica por trás dela e você busca a reação, coloca ela em prática, tá? Então você pode pegar o grimório do maior dos magos de todos os tempos, se você não sabe o que você está fazendo, você repete, virou feitiçaria, tá bom? Então todo mundo que pega algo que não sabe o que é e faz, é uma prática da feitiçaria, repetindo fórmulas. Agora, o mago, a diferença dele é que ele entende as mecânicas do funcionamento de cada coisa, para que serve, o que é. Então, não tem como eu chegar, por exemplo, vou pegar um ritual aqui, que eu nunca vi, não sei de quem que é, você talvez pode até me dar. Eu olhando ele aqui, eu falo, opa, esse item aqui a gente usa para puxar tal tipo de energia, esse item aqui a gente usa para acumular outra energia, esse item aqui a gente usa para fazer não sei o que, proteção, para quebrar uma proteção, não sei, tanto faz. Aí eu já sei, opa, esse ritual, por mais que pode estar escrito lá, vamos supor que é um ritual de coleta de alma. Tá todas as características lá, eu vou identificando. Não interessa se está escrito lá que é um ritual de prosperidade. Não precisa nem falar para que é. Só de ler a estrutura, os ingredientes, a metodologia, eu sei qual que é a mecânica envolvida por trás, como aquilo funciona, como aquilo se dá, e sabendo como funciona, como se dá, eu sei para que é. Tá bem? Essa é a diferença do mago. O bruxo, ele também tem os grimórios dele com rituais dele, mas ele também sabe para que cada coisa funciona. A diferença é que ele não sabe o procedimento inteiro por trás. Mas ele fala, não, você fez um pentagrama no cemitério, pôs uma vela branca, isso aqui é coleta. Você vai fechar a alma. Agora, como que fecha a alma? Por que um pentagrama fecha a alma? Porque cria um selo de proteção magístico que é conectado com as egrégoras do ocultismo, egrégoras muito antigas. É um símbolo que ele tem um poder por si só, ele usa geometria sagrada, entendeu? Isso já é um conhecimento do mago. Esse é o nível de diferença do conhecimento do mago. Eu sei que o pentagrama ele tem a geometria sagrada, eu sei os ângulos, eu sei as bordas, eu sei onde o círculo vai, eu sei o porquê de cada coisa funciona. Agora, o bruxo, ele sabe que prende, o pentagrama prende lá dentro. Por quê? Ele não sabe, mas ele sabe que prende, entendeu? Então, ele sabe do que os itens é. Ele também poderia ler um ritual e falar, opa, isso aqui não é prosperidade, é um ritual de coleta. Mas ele não sabe os pormenores, como que funciona, tá bem? É assim que funciona a questão dos feitiços. Aí a gente entrou numa coisa interessante também, né? Que eu expliquei que o mago sabe dos pormenores, sabe a geometria sagrada, quando é o caso, sabe por que de uma vela de uma cor, por que vela de um tamanho, por que tem uma vela, porque ele sabe que tem que trazer uma energia daquela esfera, ou da ajuda dos elementais, ou qualquer coisa, entendeu? Aí, quando você conhece o procedimento tudo, sabe o que vai atrás, aí já não é feitiçaria, se tornou magia, a utilização
das leis naturais ao seu favor, porque você conhece as leis, você conhece o movimento que você está causando. Então, você tem a ação desejada, o movimento causal para levar à conclusão, que é a reação determinada. Então, aí já passou a ser magia. E você conhece o porquê daquilo tudo funcionar. Você sabe as regras, você sabe as leis que estão sendo utilizadas e o que está sendo aplicado. Então, você é um conhecedor completo de todo aquele procedimento. Você sabe o porquê que aquilo funciona, porque onde aquilo repercute, quanto tempo, para onde vai a energia, como a energia se desfaz, como a energia vai condensar na reação. Então, você está operando magia. Eu diria que, em suma, em resumo, magia é a utilização deliberada das leis naturais. Bom, magia é isso. Melhor resumo, melhor definição. O uso deliberado, através do conhecimento, das leis naturais. Isso é a magia, tá? Ela é ampla demais. Existem várias formas de magia, várias formas de você fazer uma ação virar uma reação, mas tudo isso, em suma, é isso, é usar o seu conhecimento das leis naturais e utilizar essas leis naturais para criar a reação desejada, tá bem? Agora vamos finalizar com a última, com essa palavra aí, rituais. O que é um ritual? Ritual é uma ação teatral feita para produzir um clima adequado a uma operação magística, tá? É um ritual teatral. Muita gente vai estar surpreendendo. Ah, então é um teatrinho? É um teatrinho. Ah, então não serve de nada, é psicológico. É psicológico, mas serve. É só psicológico? Pode ser que seja psicológico para você, mas pode ser que seja psicológico para as entidades em volta que você vai precisar usar o ritual. Então, é útil, é necessário. Você precisa produzir aquele clima, o clima adequado. Você vai fazer uma cirurgia espiritual, você não pode fazer ela lá no meio do bar, por mais que você tenha a capacidade de fazer cirurgia espiritual, você não pode pegar paciente lá, deitar ele lá no meio do bar, com aquele clima de festa, de farra e fazer. Não pode, não vai dar certo, entendeu? Você precisa produzir o clima adequado, tanto na mente do paciente como na sua, que é um momento cirúrgico ali de energia espiritual, e pronto. Isso se aplica até às coisas físicas. Um médico, ele pode pegar o melhor cirurgião, pôr a cama dele lá, com os anestesistas dele, no meio do bar, ele vai fazer isso? Vamos até desconsiderar a questão da contaminação. Ele vai fazer a cirurgia lá, não vai dar certo. Ele precisa da atmosfera dele, da sala de médico dele, branquinha, arrumadinha, entendeu? Ele é um ato teatral, até uma cirurgia, porque ele vai colocar o avental, vai pôr as luvinhas, vai lavar a mão daquele jeito que não pode encostar em nada para não contaminar. Isso está sendo um ato teatral também, porque está reforçando no inconsciente dele que ele vai fazer uma coisa séria, uma coisa que tem que estar concentrado naquilo, que não pode vacilar, senão ele pode matar o paciente. Então, ele está fazendo um ato teatral. As religiões usam o ato teatral, principalmente aí a católica. Tá? A católica ela usa muito. Por quê? Porque na época que a Igreja Católica se estabeleceu de verdade ali na época do Concílio de Nicéia, 332, se não me engano, 332, depois de Cristo, né? Depois da Era Comum, naquela época o que predominava era o paganismo. E o paganismo é repleto de rituais, tá? Então, eles queriam que a Igreja Católica se desenvolvesse, chamasse, cativasse o coração das pessoas, e eles matavam muita gente que não gostava, mas só matar não faz você gostar, só faz você ter medo. Então, eles precisavam que aquelas pessoas pagãs começassem a gostar do cristianismo. Então, o cristianismo ele é repleto de ritual. Vai numa missa e me fala se é ou não é. Tem que levantar a hóstia, ele segura o canequinho aqui, a taça, a hóstia ele segura sempre assim, ó, é sempre assim, ó, com os dedinhos aqui, agora eu tô aqui. Levanta lá, toca o sino, clim, clim, clim. É tudo
ritual, é uma grande ritualística. A Igreja Católica é extremamente ritualística. Se você for dentro de um evento da maçonaria, se você for dentro de um evento da Rosa Cruz, você vai ver que a ritualística está presente em tudo. Nada pode ser bagunçado cada dia de um jeito. Aí você perdeu o fator ritualístico que pode te ajudar, que pode equilibrar a sua consciência, colocar a sua psique direcionada com aquele objetivo, com aquele propósito. Por que a Igreja Católica faz o ritual? Não é só para satisfazer também o pagão. Por que o pagão faz o ritual? Porque coloca você na condição necessária. Quando o padre segura lá a hóstia e está fazendo assim, ele está querendo receber a luz divina, abençoando a hóstia que ele vai dividir, que é o corpo de Cristo, do simbolismo, que é simbólico, sabe que é simbólico, não é para comer a carne de Cristo literal. Então, ele está fazendo teatro como se fosse a última ceia, né? Que Jesus fazia isso também, ele fazia a teatral dele, porque Jesus sabe o poder do teatro, ele foi estudado em escolas assim, do pai dele, biológico, José. Então, a questão da ritualística está em tudo. Você vai fazer um evento num mosteiro budista, tem ritualística. Você vai lá no hinduísmo, tem ritualística. Você vai lá no taoísmo, tem ritualística. Você vai dentro da Rosa Cruz, tem ritualística. Você vai dentro da Umbanda, tem ritualística. A ritualística ela é essencial para o ser humano no geral. Você vai numa clínica hospitalar, tem ritualística. Você vai fazer um processo admissional para você entrar numa empresa, tem a ritualística do RH. A ritualística, ela é inerente, intrínseca da natureza humana, pois te prepara para aquele fenômeno, tá bom? O seu cérebro, ele é feito para reconhecer circunstâncias e situações. Então, se você cria uma circunstância, uma situação, o seu cérebro não se importa se ela é real ou não. Para ele, ele assume que é real, tá bom? Tanto é que se você ficar conversando na sua cabeça, sabe aquelas briguinhas que a gente fala, eu devia ter falado aquilo, e você fica remoendo aquilo que a gente chama de remoer os problemas, você fica com raiva, você fica triste, você fica para baixo, sendo que o problema já estava lá longe, você nem está perto, mas você está com a mesma situação de raiva. Porque você está criando a ritualística dentro da sua cabeça de que aquilo está acontecendo, que o seu cérebro não importa se está acontecendo ou não aqui fora. Para ele é real, porque a ritualística está acontecendo lá dentro, então é real. Então, se você teve um bate-boca com o seu chefe lá e você continua remoendo aqui, você está tendo, para o seu cérebro, está tendo o bate-boca agora. Aí ele libera as endorfinas, as dopaminas e todos o que te dá aquela emoção, que te dá aquela tristeza, você sente fisiologicamente tudo aquilo, entendeu? Então, o ritual não é só para sua cabecinha, para você entrar no Nárnia, no seu teatrinho. É para alterar a sua fisiologia também, para colocar você naquela conexão, tá? Imagina se você quer fazer, vamos falar uma coisa aqui, você quer comunicar com o seu SAG, seu sagrado anjo guardião, que é uma entidade divina, é um deus praticamente. Como que você vai fazer isso lá no meio do bar? Você não está conectado. Não é por causa do bar que o bar é ruim, o bar está noutra vibe. Como é que você vai fazer isso num baile, numa festa? Como é que você vai fazer isso numa festa de aniversário? Que seja uma festa de aniversário de criança. Não é a vibe de conectar com o sagrado, anjo, guardião. Você tem que estar numa vibe mais espiritual. Quem gosta de meditação senta na asna, acende incenso. Quem gosta da igreja católica vai lá na igreja católica, vê o padre, levanta a hóstia. Aí você está conectando ao sagrado. Você está concentrado no Altíssimo. É ritualístico, entendeu? Você está ativando esse poder. Então, quando a pessoa fala, mas a ritualística é teatro, então é bobeira. Não, não é. Eu já vi muita gente que não entende esse mecanismo. Sei que você está aprendendo uma coisa profunda, viu? Isso não é todo mundo que fala, não. Eu já vi muita gente nos fóruns aí, bate boca, começa a falar que é a ritualística, para alguém que gosta de ritualística, que a ritualística é só teatro. Você vê a pessoa ficar furiosa. Não, a ritualística não é teatro, não. A ritualística tem um poder danado. Você não pode falar isso da ritualística, não. Mas a ritualística é teatro. E eu sou um grande amante da ritualística. Eu sou apaixonado, adoro a ritualística. É uma das partes mais favoritas da mim. Para mim, a ritualística, a alquimia, o uso dos elementais, a questão do estudo do behaviorismo, né, o comportamento,
as influências telepáticas mentais, são coisas que eu gosto muito. A fenomenologia, adoro fenômenos, adoro técnicas, eu sou um mago cheio de técnica. Sabe aqueles caras que falam assim, você sempre tem uma carta na manga? Eu tenho sempre 10. Adoro as técnicas, amo de paixão e amo a ritualística de paixão. Lógico que tem vezes que eu vou para usar uma magia, eu não posso usar ritualística, né? Porque ritualística ela demora, ela demanda. Mas uma ritualística cerimonial, nossa, irmãos, é lindo demais, lindo. Igual, eu não sei se quem estava no grupo aí viu o que eu falei, né? Foi hoje que eu falei, eu acho que foi hoje que eu falei. Que eu estou terminando meu grau 38 da Irmandade, né? Ixi, foi um grau difícil pra caramba. Aí agora eu estou terminando, aí vai ter a minha cerimônia de como se fosse de graduação do grau, né? É graduação. Então vai ser uma ritualística cerimonial, né? Ela é um pouco diferente da ritualística, porque aí a ritualística cerimonial é que a gente subdivide, só questão de nomenclatura, porque as duas são, tá? Porque a gente chama ritualística quando você vai fazer um procedimento magístico, e a cerimonial é quando você vai fazer toda aquela cerimônia para conectar com o divino, o seu inconsciente vê que você rompeu a barreira. Então, tem a parte que você rompe uma paredinha, entendeu? Uma paredinha frágil, tal, mas você rompe ela. Você sente que você cruzou e te coloca no escuro, você não vê nada. É muito gostoso. A ritualística é muito bom. Aí tem o salto de fé. O salto de fé, ele é ritualístico e, ao mesmo tempo, ele é um desafio, né? Um desafio que vai testar suas habilidades ali que você desenvolveu do grau, testar sua coragem, sua convicção. Mas a ritualística é muito bom quando você coloca o seu manto. Quem aí me acompanha das antigas sabe que eu usava aquele manto preto, né? Eu parei de usar ele porque as pessoas achavam que eu era o mago negro do mal. Mas não é. O manto negro, ele representa o Akasha. Qual que é a cor que representa o Akasha? O ovo negro. O manto negro representa o Akasha, o universo, o primordial, o divino. Então, quando eu me conecto com o meu manto, quando eu coloco o meu manto, coloco o meu capuz, eu incorporo o mago de verdade, entendeu? Não lembra que eu já falei muito para vocês, quem me conhece sabe, que das 1001 faces do mago, eu não sou um mago quando eu estou lá na rua. Igual o irmão estava brincando hoje aí, falando no grupo, né? Que eu mostrei que eu estava lá no Rio. Fui dar um mergulho. Aí ele ainda falou, um monte de pessoas não sabe que você é mago. Não, lá eu não era mago. Eu era uma pessoa comum por causa das 1001 faces do mago. Mas quando eu coloco meu manto, incorporo, você vê que meu tom de voz muda, meu jeito de falar muda, meu jeito de olhar muda. Eu estou incorporado no mago através do poder da ritualística. É incrível, é excelente, é muito gostoso. E a ritualística está em tudo. Existem atos magísticos que não precisam, existe. Uma vez que você acostuma muito, que você precisa de uma dinâmica mais rápida, mais prática, você dispensa a ritualística. Mas depois que você já fez ela muito, né? E você já está acostumado, você consegue trazer aquela ambientação psicológica e energética sem ter que fazer o contexto teatral. Vou dar o exemplo do banimento que eu uso, que é o mesmo banimento que Aleister Crowley usa, e eu até aprendi com ele também, tá? Na verdade, eu aprendi com ele porque eu comecei a ler nos livros, mas depois que comecei a rememorar as coisas da Irmandade, eu descobri que na Irmandade já tinha isso, isso aí é bem antigo. O banimento do Crowley é pegar um fósforo, riscar ele e segurar aqui, todas as entidades são banidas. Mas se você fazer isso agora, não vai funcionar. Por que não vai? Porque você não tem a carga ritualística ainda. Aí você tem que fazer a cerimônia do ritual, você anda, você faz os gestos, você faz os mudras, aí depois você pega o fósforo, tem todo, você pega ele, você não vê um fósforo, é uma espada flamejante. Quem lembra que eu falei da espada flamejante, que até São Miguel Arcanjo usa, que é para espantar espírito? O fósforo é uma espada flamejante. Só que você acende um fósforo pequenininho, mas na sua consciência ritualística, você está acostumado a acender aquela sua espadona imponente, poderosa, veio da ritualística. Mas como você está tão acostumado, só quando você faz o fósforo, você está acendendo um fósforo, mas na sua consciência, na sua mentalidade, na sua energia, você não está com fósforo, você está com uma espada enorme, flamejante na sua frente. Quando você estabelece ela com esse poder, com essa consciência, ela se consolida astral. Os espíritos, a gente é banir espíritos, é no nível astral. Então, os espíritos vão ver aquela espadona, vai, ó, canela, vai ficar para ver? Vai nada. Ele vaza. Entendeu?
Aí é o poder. Então, quando você fala, mas como funciona essa técnica do crawl? É só um fósforo, não é um fósforo. Um fósforo é o que você está vendo, mas os espíritos estão vendo uma espada flamejante, tá bom? Acho que ninguém nunca tinha falado isso, eu acho que nem eu tinha falado isso ainda, vou contar isso para vocês, tá? Da espada flamejante, da questão do Aleister Crowley, tá bom? Então, é isso aí, irmãos. Isso é as questões que a gente queria falar hoje, de ritual, reza brava, feitiços e magia. A gente falou um pouco de como funciona, um pouco de como eu uso e de situações que eu passei. Tem muitos mais, tem mais coisa interessante, porque, como eu falei, só de feitiçaria eu fico uns 4 anos invocado. Ou mais, tá? Ou mais. Eu não lembro direitinho quantos anos, mas talvez mais. Gostava muito. Eu cantava muito um bando também. Eu gostava de ficar mexendo com entidade. Fazer golem, fazer elementar, tá bom? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Se alguém quiser comentar alguma coisa aí por áudio, pode comentar. O chat, eu não estou vendo, não tem como eu ver agora, não. No geral, irmãos, é exatamente isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais. Eu estou compartilhando meu conhecimento prático, não é nada teórico. Talvez vocês estejam visto eu olhando no caderno, né? Vou até mostrar para vocês, não sei se deve estar invertido. A única coisa que eu escrevi foi isso aqui, ó. Tá? E o que está escrito aqui, ó? Ritual, maldição, reza brava, feitiço e magia. Que é só para mim falar de todos, sem esquecer, tá? Eu não tenho ritual, não tenho aula preparada, tá? As pessoas acham que talvez eu tenha aprendido isso lendo livros. Eu não aprendi isso lendo porcaria nenhuma, porque não se aprende o ocultismo lendo. Ler é só uma base, e depois você tem que vivenciar, tá? Tudo que eu falo são experiências pessoais minhas. Olha que eu nem conto todas. Se vocês verem todas que eu conto, vocês ficam assombrados aí. Vocês não vão nem dormir uma semana. Tá bem? Não estudo para aula. Qualquer coisa que você quiser me perguntar de qualquer ensinamento, tudo que eu sei de forma prática, eu vou te responder. Você pode perguntar hoje, me perguntar daqui 10 anos, você vai ver que a resposta é a mesma. Tanto que você pode pegar nos meus canais antigos vídeos que eu falo dos exercícios de Bardon, daqui 4 anos atrás, pegar o que eu falei esses dias, você vai ver que é a mesma coisa. Porque eu repito? Não, é porque é o conhecimento que eu tenho, é a experiência. É igual andar de bicicleta, você vai pedalar um pé o outro, você vai equilibrar no guidão, é isso. Se você me perguntar daqui 10 anos qual que é de bicicleta, você vai pedalar um pé de cada vez, segura no guidão e equilibra. É o que você tem que fazer para andar de bicicleta, não tem outra coisa, entendeu? Então, o meu conhecimento ele é conciso porque ele é baseado na experiência, não é em livrinho não, tá? Livros eu nem leio. A maioria das pessoas que falam, nossa, mas você leu livro de tal? Não leio livro, não. O único livro que eu leio é os livros dos graus que eu tenho que ler lá na Irmandade, tá bom? Principalmente esse vamos chamar de subocultismo, ou ocultismo profano, que na verdade dentro das ordens iniciais, isso não tem nem relevância. Tá bom? Então, é isso aí, irmãos. Compartilhando aí minhas experiências do conhecimento prático, real. Espero que agregue valor na vida e na jornada magística de vocês, que vocês com isso sejam motivados, né, e aprendam também mais coisas, e que isso possa impulsionar e alavancar ainda mais o desenvolvimento espiritual de vocês, porque vocês estão nessa jornada de evolução magística, e vocês não vão ficar só na teoria. Teoria, lógico, é para motivar, animar, mas vocês vão fazer descobertas incríveis, tal como eu fiz as minhas, tá? Eu tive o meu tempo, tinha, digamos assim, os meus privilégios dessa vida por causa da bagagem de outras, né? Então, para mim, a dinâmica foi um pouco mais rápido, vocês vão achar isso, porque eu tenho 35 anos de idade, então as pessoas vão achar, mas tá muito novo para ter essa bagagem. Não, a minha alma é muito velha, tá? A minha alma é muito mais velha do que a de vocês. Então, não estranhe esse corpo jovem, eu tenho consciência aí de muitas vidas. Não lembro tudo exatamente, tá? Eu lembro as partes mais importantes, mas eu lembro de muitas coisas, principalmente, digamos assim, o pool do conhecimento, a piscina do conhecimento. Eu tenho acesso ao grande conhecimento que vem de muitos tempos antigos, tá bem? Então, é por isso que a minha experiência é diferente das dos demais, porque eu tenho uma experiência muito grande. E eu não sou esse cara de ficar lendo livro, não sou muito fã de livro, não, tá bom, meus irmãos? Eu sou fã do desenvolvimento. Livros tem que ser igual de Franz Bardon. Não é que fica contando só histórias. Contar histórias
Até a IA conta para você. Agora eu quero ver se ela pratica, se ela realmente fez aquilo, tá? Aí é outra coisa. E por isso que eu falo para vocês, busquem a prática, o pragmatismo. E vocês vão alcançar não só isso, como coisas muito maiores e mais incríveis. Então, boa noite a todos. Tenham todos muita paz e luz. Assalam wa nur. Boa noite. Boa noite, irmão.